Olá, pessoal! Eu sou Laura Pacheco, coach de realização e propósito. Eu impacto vidas positivamente, apoiando-se a tornarem-se a sua melhor versão. Eu apoio pessoas que estejam com baixa autoestima, falta de clareza, dificuldade em priorizar projetos, dificuldade em traçar objetivos e cumpri-los, que estejam com procrastinação aguda, ou seja, estão sempre adiando os seus projetos, as suas ideias, entre outros. Este é meu segundo vídeo e estou aqui para falar um pouquinho sobre propósito. O que vem a ser o propósito? Bem, o propósito passa por algo que é a razão, o motivo que nos leva a ir além, que faz o nosso olho brilhar, que é motivador para fazer-nos nos levantarmos da cama todos os dias. É algo que está muito ligado a dizer um pouco de quem a gente é e das coisas que a gente gosta de fazer, das coisas que a gente acredita que sejam verdadeiras, ou seja, valores, aquelas coisas que nós não abrimos mãos, que são importantes em nossas vidas. E ele é algo muito genuíno, muito específico de cada um. O propósito para fazer acontecer, para a gente encontrar e para a gente fazer ele virar uma realidade, ele está alicerçado em algum trabalho, algum projeto, algo que você vai gerar, que você vai tornar real, que você vai realizar. O propósito ele inspira a continuar, a termos ânimo, principalmente quando nele nós colocamos essas verdades, valores, as nossas crenças que são fortalecedoras. Elas vêm a nos apoiar para nós almejarmos esse propósito e realizarmos também. Muitas vezes o propósito ele transcende a nós mesmos. Ou seja, é algo que a gente vem a fazer para nós, mas para aquela comunidade que está ao redor, para aqueles que estão próximos a nós e às vezes até algo que fica para a humanidade, que tem uma amplitude maior. Agora, para encontrarmos o propósito, é importante nos encontrarmos com nós mesmos, de reflexionarmos, de perguntarmos quem eu sou de verdade, o que eu estou fazendo, quais posicionamentos eu venho tendo no decorrer da minha vida, se isso me agrada ou desagrada, e assim reflexionarmos aquelas coisinhas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que às vezes passam desapercebidas. E encontrarmos essas razões, esses motivos que fazem a gente ter o propósito que a gente tem. Bem, para ilustrar de uma forma inspiradora, eu trouxe uma história de um personagem, um homem, que aos 52 anos ele tem uma oportunidade única de realmente criar uma nova realidade, fazer o seu propósito de vida, ter uma amplitude, se realizar de certa forma, tornar real. Bem, é a história de um homem que na infância ele tinha duas irmãs, ele era o filho primogênito e ele muito cedo ele veio a perder o pai, né? Ficou vamos dizer assim, sem pai, foi criado por essas irmãs e pela mãe. Morava numa cidade do interior, uma cidade pequena, uma cidade que tinha atividades, assim, vamos dizer, econômico, financeiras bem assim, simples. E a mãe era do lar, e o pai, então, que era, né, vamos dizer assim, o mantenedor da família. O pai tinha atividades na área portuária e ele, inclusive, um pouco antes de falecer,
ele seria promovido para um cargo de bastante status, para um cargo, um cargo de prático dentro da área portuária. É um cargo que essa pessoa ela conduz as embarcações, né, naquela baía ali, ela é responsável por conduzir as embarcações até o porto para que possa se fazer as movimentações, né? Só que não veio a acontecer porque faleceu antes. Bom, esses 3 filhos, esse nosso personagem, que aos 52 anos recebeu essa oportunidade, ele se criou junto com as irmãs, casou, ele formou uma família. A família dele é uma família bem numerosa, ele teve 7 filhos. Ele também seguiu as atividades de portuário, ele se tornou conferente de carga e essa era a sua paixão. Ele era apaixonado pelo que ele fazia e alicerçava os valores, acredito que inspirado pelo pai também. Valores de honestidade, de trabalho, de considerar o próximo, de generosidade e de acreditar muito de que se pode transformar vidas. Que o intuito dele realmente era, através do trabalho dele, proporcionar para a família que ele teve algo diferente, algo que transcendesse aquele local ali. Mas claro, naquela realidade, ele não sabia bem como fazer isso, visto que a atividade do porto naquela cidade ela era muito fraca, vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, em 12 meses, em um ano, tinha ao todo 3 navios, ou seja, quase de 4 em 4 meses, e uma realidade que não dava para sustentar uma família, principalmente de 7 filhos. Bom, ele foi fazendo as coisas como se apresentavam, não naquilo que ele amava, que eram as atividades do porto. Ele trabalhou em diversas atividades para poder sustentar a família, mas sempre, toda vez que chegava um navio, que apontava um navio lá no horizonte, no porto, ele largava a atividade que ele estava fazendo e ia exercer a atividade que ele acreditava que era a sua principal, que ele nasceu para aquilo. Então os empregadores dele até sabiam e, de certa forma, meio que liberavam ele, porque era algo muito rápido, não durava mais que 1, 2 semanas, e aí ele voltava novamente. Bom, assim ele foi criando os filhos, que foram crescendo e, claro, as necessidades aumentando para ter acesso à escola, né, educação, enfim, saúde e tudo mais. E aos 52 anos ele teve essa oportunidade única que foi ser transferido. Ele tinha uma matrícula, ele foi transferido para um grande porto. Um porto que tinha uma realidade totalmente diferente da que ele conhecia. Um porto abundante, com um fluxo alto de embarcações de navio, de altas cargas também, de cargas valiosas, de cargas que eram representativas. E ele passou então, ele fez uma migração, ele saiu do estado dele, aos 52 anos de idade, nunca tinha viajado, andado de avião tão pouco. Na verdade, até mesmo o dinheiro para ele poder viajar, ele teve que pedir colaboração dos familiares e tal. E ele pegou essa oportunidade e foi, vamos dizer assim, com a cara e com a coragem, acreditando no seu grande sonho e no seu propósito de proporcionar à família dele algo diferente. Bem, ele chega lá, ele começa a conhecer as coisas, ele teve que enfrentar vários desafios, ou seja, sair de zona de conforto, porque ele era muito bom em cálculo, não tinha formação em engenharia, mas o cálculo dele era excelente, mas ele fazia tudo no papel, porque lá na cidadezinha do interior estava tudo bem. E quando ele chegou no grande porto, não, você já tinha planos de navio para executar, você tinha que dar ordens a um número de trabalhadores maiores, você tinha que fazer as planilhas no computador, então esse foi um dos grandes impactos inicialmente. Porém, ele foi superando e passado 1 ano e meio, ele conseguiu finalmente levar toda a família para esse estado, onde parte da família vive até hoje. Esse homem, ele deu a essa família uma perspectiva que eles não teriam de forma alguma, mesmo que alguns começassem a estudar, saíssem, os filhos, para crescer. Então, eles passaram a ter acesso a uma educação muito melhor, a cultura,
a conhecer pessoas diferentes. A área também era um estado, ele era um estado que proporcionava muitas coisas. Então, olha o que esse homem fez aos 52 anos de idade e tudo pautado no seu propósito de trabalho, de criar algo diferente para toda a família dele. E assim ele o fez. Todos eles se formaram, todos eles estão vivos, com exceção de um, né, que faleceu. E são pedagogos, administradores, educadores físicos, psicólogos. E eles levam ainda para frente esses ensinamentos do pai, que é muito presente na vida deles. Dessa coisa de fazer história, de criar realidade, de mudar, de se propor a fazer o novo, sair de zona de conforto, descobrir o que de melhor você pode fazer com os seus talentos e que poderia apoiar pessoas e até que dirá essas pessoas também virem apoiar outras coisas maiores e também colaborar de alguma forma para o mundo. Bem, isso é propósito. Essa história, eu acredito que ela alicerça bem o quanto é preciso se empenhar, o quanto é preciso fazer, mas que quando você acredita no seu propósito, você é sim capaz de realizar. Converse com você mesmo, veja se o que você está fazendo está alinhado com os teus valores, se não está agredindo. Vê o que você pode mudar nessa história e o que você pode acrescentar, ou você quer fazer uma mudança significativa, ou não, o que você faz hoje já traz propósito. O importante é que você esteja em paz com o seu propósito, esteja alinhado com o propósito. Bem, eu espero que essa história de alguma forma tenha inspire a vocês. Ela inspira muito a mim até os dias de hoje, porque o personagem é o meu pai e ele faleceu aos 72 anos de idade, sem querer aposentar, trabalhando. Então, um grande exemplo e um exemplo de propósito, realmente. E eu quis compartilhar aqui com vocês. Bem, gratidão por estar aqui, por ter você aí do outro lado. Obrigada pelos que se inscreveram no canal. Peço que compartilhem com outras pessoas se acharem que é algo relevante. Curtam a fanpage L Pacheco Coach e até o próximo vídeo, onde falarei um pouco sobre coaching. O que é coaching, para que se aplica, quais resultados pode se esperar desse processo. A gente se vê. E vem muita coisa boa por aí. Obrigada, gratidão.